Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos falar mais uma vez de cinema, vamos falar de um filme brasileiro, tá? Que é estrelado pela Dira Paz, tá? Intitulado Manas. Esse filme, gente, ele se passa na Amazônia, mais especificamente ali na região da Ilha de Marajó, tá? E ele teve, né, a ajuda da comunidade da Ilha de Marajó, contando os seus relatos, né, das suas vidas, né, do seu dia a dia ali, e especialmente os casos de abuso sexual de meninas feitas pelos próprios pais, né? Então é um filme que tem um tema bem espinhoso, tá? E eu vou ter que dar spoilers aqui como o filme, como eu sempre faço, tá, para poder falar do filme, tá? Mas o que acontece? Você tem duas irmãs, né, essas duas manas aí, né, a mais velha, acho que o nome dela era Marielle, ou Thierry, o apelido dela era Thierry, um negócio assim, né, e eles viviam ali bem mesmo, numa comunidade ribeirinha, né, catando açaí, fazendo açaí para vender, coisa e tal, né, e aparentemente tudo é normal, né? Você tem o pai, você tem a mãe, você tem as duas meninas novas, que são as irmãs, né? Uma mais velha, né? Que é a Thierry, coisa e tal, né? A Thierry tem uma amiga também, né? Mais ou menos da idade dela, né? As duas estão ali na casa dos seus 13 anos, né? Coisa e tal, né? E aí elas não podem ir para as balsas, né? Por quê? Porque nas balsas as meninas da idade delas costumam fazer prostituição, né? As balsas trazem mercadorias, né? Fazem viagens, coisa e tal, ao longo dos rios ali, né? Provavelmente deve ser o Rio Amazonas mesmo, né? E você tem essa coisa, né? Então o filme ele começa de uma forma bem lenta, ele começa mostrando o cotidiano dessas meninas, né? Elas indo à escola, né? Elas indo a cultos religiosos, né? Elas indo à pequena venda local onde tem energia elétrica, onde elas podem ver televisão, podem ver novela, esse negócio todo, podem comprar suas coisas, né? E você vai vendo, né, o pai, né, vivendo com as meninas ali, né, a mãe ali meio como se fosse só um pouquinho mais velha do que as filhas, né, no final das contas, né, e essa coisa de você não poder ir para a balsa, né? Esse negócio de você não poder ir para a balsa por causa da questão da prostituição. Até que a amiguinha da Thierry, que tem a mesma idade dela, um belo dia, né, leva a Thierry para ir para essas balsas, né? E aí você vai ver realmente, né, a amiguinha dela já mais descolada, já metida nesse meio de prostituição infantil, coisa e tal, né? E ela acaba introduzindo a Thierry a isso, né? Quando o pai descobre, né? O pai fica uma fera, né? Dá uma surra na garota, mantém a garota trancada em cárcere privado, aquele negócio todo, né? E o tempo vai passando, né? A gente vai vendo que o pai anda com a menina na floresta, né? Para poder caçar animais, coisa e tal, né? Mas na verdade ele tá aproveitando isso para abusar da garota, né? E aos poucos a coisa vai acontecendo, né? A gente vai percebendo, né, o que está acontecendo ali, né, no caso, né? E a mãe totalmente passiva com relação àquilo ali, né? Até porque a mãe também já devia sofrer abusos do pai, né? E o cara, né, esse marido dela, né, acaba tirando ela desse meio, mas ele também vai fazer a mesma coisa com as filhas e a mãe faz vista grossa para tudo aquilo. Até que um belo dia essa coisa acaba chegando aos ouvidos da delegada local, que é interpretada pela própria Dira Paz, né, no caso, né, e a Dira Paz ela acaba tirando, né, tirando a Thierry, né, da guarda, né, desses dois pais aí no caso, né, e aí o filme vai indo por essa direção. Eu não vou ficar falando muito mais sobre isso não, tá? Mas o filme ele tem ele começa de uma forma muito lenta, ele começa de uma forma muito devagar, né? Você tem que ter uma certa paciência para ver o filme, para você entender a vibe do filme. Eu fui pro cinema sem saber rigorosamente nada do filme, tá?
Então ele vai com esse ritmo bem lento, coisa e tal, né? Mas aos poucos ele começa a te prendendo, né? Até por causa desse assunto da prostituição infantil, até que o desfecho é bombástico, gente. É um desfecho bombástico mesmo, né? E quando o filme acaba, né? Você pensa assim, pô, o filme começou chato, né? Ele começou cansativo, coisa e tal, né? Mas o final valeu a pena. O final realmente valeu a pena, né? Um final meio inusitado, uma coisa meio, podemos dizer até hollywoodiana, que é uma coisa que não sei se acontece na vida real, né? Embora esse filme tenha sido feito com relatos, né, de meninas da região, né? De repente pode ter acontecido, né? Sabe-se lá, né? Mas realmente ele ficou, se colocou um molho especial ali no filme para o filme ficar bem temperado, né, no caso, né, até porque você vê muita injustiça acontecendo ao longo do filme todo, e se o filme fosse mais um choque de realidade, né, talvez só choque de realidade o tempo todo, talvez não desse para você engolir o filme totalmente, né, no final das contas, né. Agora, ainda assim, gente, mesmo eu dizendo para vocês que o filme ele tem uma cadência lenta, esse negócio todo, tá, vale a pena assistir, porque você tá vendo ali todo um universo, né, que faz parte do Brasil, que tem uma realidade muito heterogênea, né, parece que você tá vendo uma situação que está acontecendo em outro país, né, de tão grande que o Brasil de tantas realidades que o Brasil tem, né, e eu acho que o grande barato do filme é esse, né, é denunciar essa realidade, né, que são coisas que nós sabemos que acontecem, né, mas que é o tal negócio, né, isso não é confrontado com você no seu dia a dia, na sua realidade, né, então toda vez que uma situação dessas aparece na telona, é uma coisa que realmente choca, mesmo que você saiba que essas coisas existem, né. Então é um filme que vale muito a pena assistir, sim, tá? Esse Manas aí, tá? Que a Dira Paz está interpretando, né? No caso, né? Dira Paz, uma atrizaça, né? Que a gente sempre merece todos os louros. Aliás, eu vou até colocar aqui a gravação desse vídeo, tá, gente? Esse vídeo está sendo feito no dia 25 de maio de 2025, tá? Desculpa, tá? E ontem, né, o Agente Secreto ganhou Ontem, dia 24 de maio, o Agente Secreto ganhou o prêmio de melhor ator, né, pro Wagner Moura, tá? E o prêmio de melhor direção pro Kleber Mendonça Filho lá em Cannes, né? Ele ganhou mais 2 outros prêmios também, tá? Então esse filme ganhou 4 palmas em Cannes, né, o Agente Secreto, e obviamente vamos falar dele aqui futuramente, tá? Mas só para ficar registrado isso, né, o cinema brasileiro teve uma outra grande vitória, né, depois de ter passado por essas trevas aí de demonização da cultura aqui no Brasil por um governo repugnante de extrema direita que tivemos, né? Então é muito bom ver o cinema brasileiro ressuscitando dessa forma, né? A cultura brasileira ressuscitando dessa forma, tendo inclusive um grande reconhecimento internacional, né? Que começou lá no Globo de Ouro, né? Passou pelo Oscar, né? No caso, né? E agora está chegando em Cannes aí, né? Também, né? Ganhando mais prêmios aí. Por isso que é bom a gente ver um filme como Manas, por exemplo, né, que está falando da realidade do nosso país, tá certo, gente? Vale a pena assistir, tá? Recomendo, tá? E é bem interessante essa coisa de discutir essa questão dos abusos sexuais, da prostituição infantil, né? E dos abusos sexuais dentro de casa também, tá? Que isso é uma realidade muito grande no nosso país e a gente precisa denunciar isso, as pessoas precisam ficar bem atentas com relação a isso. E o cinema aí tá fazendo a sua função social de denunciar, né, esses crimes, essas injustiças, né, que andam pelo mundo por aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacial tudojunto.com.br, tá? Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá? Um abraço e agora vocês podem ficar com o trailer do filme aí para vocês poderem assistir. Um abração. Assim vai ficar com cara de braba na identidade. Dá um sorrisinho de leve. Gente, vou precisar da certidão de nascimento dela. 2, 3 e... Mãe, Claudinha nunca mais escreveu. Claudinha até é melhor que a gente. Tiele,
Na hora dela ajudar em casa já. Quero filha minha subindo na balsa, não. Dorida. Xixelenta velha. Catinga. Não, vai soltar a minha mão. Bora caçar, Tia? Eu? Caçar? Bora? Calma, não tira o olho. Tira o Tchelle. Muito bonita, isso. Tem namorado? Se você tem algum problema em casa, aceite. A balsa do teu amigo passa semana que vem de novo. Durma com Deus.